Aí agora sim, né? Estamos ao vivo, pessoas! Boa noite, pessoas! Boa noite para vocês. Espera aí, cadê os caracteres da Gisele? Espera só um pouquinho aqui, os caracteres da Gisele. Legal! Pessoas, estamos aqui mais uma live do Ministério Adorarte. E aí, compartilha para geral aí. Hashtag começou. Mais uma live do Ministério Adorarte. E aí dá tempo de você compartilhar. Vocês que já assistem nossas lives aí, acompanham, sabem que a gente não faz live à toa aqui, né? Live assim que você chega na metade e diz, ah, não, né? Eu vou arrumar outra coisa para fazer. É live interessante. E a de hoje não vai ser diferente. Por falar então de compartilhar, falamos aí para vocês compartilharem, que já começou. Então, siga nossas redes sociais. A Gisele vai levantar aqui, ó. Eu tinha começado e tinha deixado os caracteres da Gisele aqui do lado. Sobe os caracteres aí, Gisele. Vamos ver aqui o nosso monitor. Aê! Olha aí. Facebook e Instagram. Adorarte Online. E no YouTube. Ministério Adorarte. Legal, pessoas. E aí vocês vão ter essa live que vai ficar gravada e também todas as outras lives que nós já fizemos. Nós temos tanto no YouTube, quanto no Face, quanto no Insta, tem lá a playlist onde você encontra todas as nossas lives. E essa também estará lá disponível para vocês, tá bom? A nossa live de hoje, nós vamos falar sobre a importância do técnico de som na adoração coletiva. Então, você conhece algum técnico de som? O sonoplasta, né? Nós vamos ver isso com o nosso convidado aqui. Então, você conhece alguém que é responsável pelo som da igreja e de repente ele fica lá porque não tem outra pessoa olhando para ele e disseram: você senta ali e aumenta aqui, põe esse botão para cima, para baixo, mas ele não sabe nada. Então, principalmente com essa pessoa, compartilha aí, ó. A nossa live de hoje é para essa galera aí que cuida do som da igreja e hoje está com uma responsabilidade a mais aí, que as igrejas estão transmitindo os cultos porque não estão podendo se reunir, né? Então, é isso aí. Chama esse pessoal para assistir também e nosso convidado de hoje, Gisele, quem é o nosso convidado de hoje? O Everton Ciservício Socorro, ou Everton Pato. Ele é técnico de áudio, de PA, produtor técnico, atualmente consultor técnico, produtor na sua empresa, Mixerline. Faz projetos de áudio e vídeo para igrejas, teatros, lives, enfim. Ele já trabalhou com Bruno Marrone, Pedra Letícia, Striper Tour Brasil, Michael Sweet, da Striper, John Wishlet, É isso aí. do Petra, entre outros. Ele está aí hoje conosco. Legal. É o Pato. Vamos simplificar, né? É o Pato que está conosco, gente. Então, primeiramente, nossa gratidão a você, Pato. Quando eu falei com ele, aí ele de cara se colocou à disposição. Aí a gente tinha marcado aí para o início desse mês, teve lá um desencontro de agendas, né? Um choque de agendas lá, mas a gente conseguiu remarcar e estamos juntos aqui hoje. Pato, muito obrigado. E com você a palavra para a saudação para essa galera que está nos assistindo aí. Oi, estou online? E aí, galera, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar, né? É o Everton Pato, mais fácil, o Pato. Tá? Estou no ramo desde os 15 anos de idade. Já estou velhinho, não é bom nem falar a idade, deixa para lá. Tá? Compromete. E o que a gente puder falar sobre áudio, concepções, ou dúvidas que vocês quiserem tirar e tiver ao nosso alcance, tenho o maior prazer de dar a explicação devida. E estamos aí para ajudar. E fico agradecido por vocês terem me convidado para participar desse momento. Legal. Nós provamos do trabalho, da competência do Pato. Ele foi responsável é o responsável pelo atual projeto do som da igreja onde nós congregamos e ministramos lá, Segunda Igreja Batista em Goiânia, a nossa amada igreja. Abraço para vocês aí.
E então a gente conheceu o Pato aí há quase um ano atrás, quando foi feita a mudança no som de lá. E aí a gente aproveitou, já que quando nós fizemos o questionário, fazendo o levantamento aqui das necessidades ministeriais das igrejas, exatamente para a gente definir os temas das lives, colocaram essa questão do som lá. Então, hoje, estamos aí para poder atender essas pessoas. E aí, primeiro, deixa eu colocar para vocês aqui, hora da surpresa para o nosso convidado, né? A gente deixa para esse momento aqui. Hashtag Pato na Fogueira. Legal. Manda aí a sua pergunta, você que é da área ou você que simplesmente tem curiosidade, você gostaria de trabalhar nessa área, ajudar na sua igreja e tal, você vê lá como o trem tá feio. Então, aproveita a oportunidade, né? Então, hoje você vai ter aqui uma consultoria gratuita com o Pato. E aí, manda a sua pergunta, coloca o Pato na fogueira com a sua pergunta aí, beleza? Então, pessoas, seguinte, a importância do técnico de som na adoração coletiva. Vamos primeiro esclarecer aqui, como assim adoração coletiva? Algumas igrejas chamam os seus ajuntamentos de culto, outros chamam de reunião, outros chamam de serviço, outros chamam de adoração coletiva, então seja lá como for. Nós estamos falando desse momento em que a igreja se reúne. E aí, a gente usa equipamento de som, né? E até mesmo que seja um local não tão grande assim, mas é usado equipamento de som, pensando também em alcançar aqueles que estão passando na rua, que possam também ouvir aquilo que está acontecendo lá dentro, né? Então, precisa usar som, tem equipamento de som, e para que isso? Para que a gente possa ter uma qualidade melhor também naquilo que é feito. Tem música, tem equipamento que é ligado numa mesa de som ou em caixas amplificadas e tal. Então, o som é parte da adoração coletiva. E aí vamos falar aqui, ó, olhando aqui para a nossa tela de fundo aqui, onde tem a nossa logomarca, né? O som é treliça. Então, é muito importante que essa treliça funcione para que a videira ali seja regada. Porque o que acontece muitas vezes é aquela pessoa que está lá na mesa de som e tal, mas não domina o equipamento e acaba fazendo as coisinhas que é aquele, né, às vezes parece que tem um avião entrando na igreja, ou então é aquele apitozinho fininho e tal, né? Ou então a equalização tá que parece que é outra pessoa que está falando. Então, essas questões acabam atrapalhando, as pessoas não conseguem se concentrar no que está acontecendo ali. Então, existe uma equipe que se prepara para o que vai ser servido naquele culto ali, as músicas, o texto bíblico que vai ser lido, quem vai pregar. Então, tudo isso é preparado. Então, chega na hora, se o som não funciona corretamente, o objetivo daquele planejamento todo acaba não sendo alcançado, certo? Por isso, então, nós vamos falar sobre essa pessoa aí. E aí, Pato, eu quero jogar para você essa primeira dúvida. Já que você começou com 15 anos, deve ser na época que ainda se chamava essa pessoa de sonoplasta, né? Existe diferença? Porque hoje, até ouvi uma postagem, foi o Rui, nosso técnico lá da CIB, o Rui postou outro dia lá, falando que não, técnico de som não é sonoplasta, aí foi lá explicando tudo por quê. Então, esclarece isso para nós. Técnico de som, sonoplasta, não é a mesma coisa? Assim, na minha concepção, é a mesma pessoa. É que o que depende de quem está falando é a interpretação que você vai usar. É tudo uma questão de interpretação. É que nem tem fala, bispo é uma coisa, pastor é outra. Tem sempre essas nítidas, né? Tem gente que... Falei, cara, não é pastor a mesma coisa? Não está com ovelha lá? Não, mas é bispo. Falei, legal, massa. Depende da interpretação de cada um. É complicado isso aí. Mas, como é que se diz? É o cara que vai ficar atrás da mesa que vai mixar. A certo é isso. Certo? Como também tem engenheiros de áudio, entendeu? Eu, particularmente, não sou engenheiro de áudio, vou deixar bem claro, tá? Certo? Na minha época não foi assim, eu sou autodidata, certo?
autodidata, depois eu fiz alguns cursos, mas a princípio, autodidata. O que é preciso, então, para ser um engenheiro de som? Qual é o curso que a pessoa faz? Engenharia, começaria com engenharia de áudio, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, é só no Sul que tem, certo? No Sul. E nos Estados Unidos, logicamente, que tem vários lá. Lá as pessoas se formam para isso, né? Fazem instrumental em geral, que é bateria, baixo, guitarra, ele não toca só um instrumento específico. O engenheiro de áudio tem que tocar todos os instrumentos, ou pelo menos ter noções sobre isso. Entendeu? Como é que diz? Para você tem que saber como é que tem que saber o timbre de um amplificador de guitarra, qual o modelo que é, modelos específicos de microfone. É uma engenharia mesmo, tem que sacar de engenharia acústica um pouco. É bem mais complexo do que se imagina. Certo. E, no geral, né, você dá consultoria, assistência às igrejas aí, e aí você deve perceber isso, né? Muitas vezes, quando chamam você, é porque já tentaram de tudo com aquela pessoa que está lá, né? E não deu certo. E aí, não, vamos chamar um profissional então. Aí você chega lá, está uma pessoa que você diz, ó, aumenta um pouquinho o grave. E a pessoa fica olhando lá para a mesa de som e não sabe nem onde é o grave, não é isso? Já pegou alguma situação assim, né? Eu já fui assim. Então fica mais fácil. Então, isso. Então tem muita gente nas igrejas assim, né? Você percebe essa falta de preparo dessa pessoa que está lá? Eu já vi situações que ia começar, estava na hora de começar o culto, aí estava aquele irmãozinho responsável pela limpeza na igreja. Então chegaram para ele, irmão, vem cá, a gente vai começar o culto, faça o seguinte, ó, fica aqui, e aí, se der aquele apito fininho, você pega esse botão aqui e põe ele para baixo, certo? Ou seja, a pessoa não entende nada de som. Foi pego ali, né? Literalmente colocaram ele na fogueira. Você percebe isso, essa falta de preparo em muitas igrejas? Na minha época, vamos começar pela minha época, que é bem longe, eu venho de uma época que mesmo ainda era valvulada. Eu fiz a transição do analógico para o digital. Então, o que aconteceu? No meu caso, imagina que é o seguinte, a gente tem um púlpito e o técnico de som fica atrás do pastor, dos pastores, né? Os amplificadores ficavam atrás também, de guitarra, baixo. Aí você só mixava só os microfones. E você não sabia o que você estava fazendo. Você simplesmente erguia o fader. Era legal quando o pastor olhava para trás e olhava para ele e falava, eu sou o culpado, né? Não tinha nem como correr. Para mim correr e sair da igreja, tinha que passar pelo pastor. Eu falei, meu filho, já me ferrei, já estou aqui, bola para frente. Mas existe sim, por quê? A gente começa, cara, porque ama som e acha legal. Sabe, a minha paixão veio porque, cara, eu comecei... Quando eu me converti, até o jeito que eu me converti, eu falo assim, olha, Deus foi um cara muito sábio comigo. Deus sempre é sábio, né? Se você pensa que você é mais esperto que Deus, você se dá mal sempre. Eu estava passando pela igreja, eu estava passando em frente a uma igreja da Assembleia de Deus, e eu vi lá os caras tirando os amplificadores para fazer evangelismo. Sabe aqueles amplificadores de baixo, guitarra, aquelas coisas antigas, Giannini, do Vox, da década de 80? Cara, me apaixonei por aquilo. Eu simplesmente cheguei nos caras e perguntei, onde é que vocês estão indo? Fazer evangelismo. Não sabe nem o que era evangelismo. Falei, legal, posso ir junto? Mas você quer ir junto? Eu posso ir. Pô, mas sua mãe deixa. Cara, eles ligaram para minha mãe. Minha mãe até assustou na hora. Era o telefone, o tesoureiro da igreja. Ligou para minha mãe. Seu filho está querendo ir para fazer evangelismo com a gente. Vai no ônibus, eles vão para uma cidadezinha do interior. Era Goianésia, se não me engano. Beleza. Ele está indo para a igreja mesmo? Minha mãe até assustou. Falei, vai, deixa o menino ir. Aí eu fui. Cara, aí a gente foi trocar numa praça pública que era de uma igreja católica. Eu não esqueço, porque é o seguinte, o que acontece? O padre apareceu lá e falou que eles não podiam fazer culto lá. Eu achei massa demais. Falei, pô, os caras se arrumaram encrenca com alguém. Que massa. É rebeldia, isso aí, rock and roll. Eu tinha pena das meninas, porque era uma mesa valvulada e elas, com aquele salto alto, colocavam o microfone na boca e levavam um choque. Não. Cara, era muito interessante, sabe? Aí de lá, por exemplo, eles pegaram o equipamento e ia levar para a igreja. Já não era mais de ônibus, eu subi em cima do caminhão e já estava envolvido com os músicos. O meu primeiro contato foi ali.
Aí eu estava assistindo um culto lá dentro da igreja. Aceita Jesus? Aceitei. Falei, cara, do jeito que esse cara é macho, é bom demais. Então, você entendeu? Então, teve esse... eu devo muito à igreja, por mais que algumas falam que é... Eu acho que o lugar de pecador, de gente estranha, é a igreja. Literalmente. Senão, você teria que estar no céu. Então, como é que se diz? Foi graças à igreja que eu aprendi a ter uma profissão. Devo muito às igrejas. Devo mesmo. Foi paixão. E eu gostei de ver aquela mesinha que era um faderzinho, que não era nem feita na minha época, era potenciômetro. Então, é uma coisa assim que, para mim, lá eu comecei e a gente dá um círculo na realidade. Porque lá eu comecei e lá hoje eu estou dando assistência para eles e me sinto bem fazendo isso. É um grande círculo na realidade. A gente voltou para o princípio, na minha questão. E com excelência, né? Que é o legal. Legal, muito bom. Muito bom. Vamos seguindo aqui. Até você já acabou comentando sobre isso aqui. Aí eu lembrei, anotei aqui, ó. Uma das igrejas onde nós trabalhamos, tinha lá um guitarrista que ele era completamente estourado. Pavio curto, sem pavio nenhum. E aí, quando o negócio dava ruim, na hora do ensaio, o técnico de som ia, na hora do ensaio, ele ia já para acompanhar, tentar alinhar o som no ensaio e tal. E quando o trem dava ruim, demorava a alinhar o som, tá vendo aí, ó? Não, aquele senhorzinho lá não dá conta de fazer isso. Por isso que eu digo, técnico de som tem que ser músico, tem que entender de música. E aí, é só essa galera mesmo que pode ser técnico de som? Não. Vou direto, e com certeza não. Cara, se você tem... Eu acho que tem que ter uma noção musical. Mas noção que eu falo assim, é equilíbrio. Som na minha concepção, som é equilíbrio. Eu posso te provar isso. Assim, eu tive agora, a gente fez uma assessoria para uma igreja, para a Igreja Batista Central, do pastor Weber, certo? Ele chegou em mim e falou, Pato, o que está acontecendo na minha igreja? O som que eu quero, só você dá conta de fazer. Você vem aqui, se regula tudinho, fica massa pra caramba, sabe? A minha life não tá legal, mas a hora que você chega, você sabe o que eu quero. Eu aprendi a ouvir ele, entendeu? O gosto dele. Se você perguntar, é a minha mensagem? Não, é dele. Só que aí o que acontece? Uma pessoa que estava lá, ele fazia o som que ele queria, não o que o pastor queria, entendeu? É porque o técnico faz muito o que ele quer, não o que os outros querem. É mais ou menos assim. É ouvido, né? Cada um tem um. O que a gente fez? A gente pegou uma menina, tá? Uma moça que tinha interesse de aprender, certo? Ensinei para ela o que ela tinha que fazer, certo? Conversando com ela, numa boa, falei, querida, você tem que fazer isso, isso, isso. Ergue o feio, não inventa muito, faz isso. Eu ensinei para ela o jeito que o pastor gosta do som. Cara, a transmissão deles hoje é maravilhosa, é melhor do que eu. Por quê? Porque ela está lá no dia a dia e ela simplesmente faz do jeito que ele quer. Esse negócio é muito pessoal quando a gente fala sobre som. Cada um tem um gosto, tem uma particularidade. O músico como você, cara, se você está tocando, você quer ouvir mais seu instrumento que bateria, baixo e guitarra. É individualismo. A gente é assim. Músico é melhor do que técnico, ele é mais individual ainda. Você sabe disso. Quem está cantando quer ouvir mais a voz do que o outro instrumento. É natural. Então, cara, é uma briga de foice que eu não sei por que tem isso. Mas tem uma coisa que as pessoas têm que entender. O técnico de som, tem gente que não vai gostar disso aí que eu vou falar. Mas vai lá. Técnico de som é para servir, é para levar porrada, cara. Tá? Isso aí eu já sei. No Bruno e Marrone tinha uma frase maravilhosa. Eu sabia quando o Bruno estava pé da vida comigo. E, sabe, eu fiquei conhecido como isso aí. Sabe o que o Bruno falava? Pato, eu te amo. Falei, mas já sei o que ele ama. Já entendi. Era a frase massa. Sacou? Aí todo mundo fala, não, é o cara do coração do tal. Eu falei, eu já entendi o que ele queria dizer. Era código. Pelo menos ele era educado. Eu falei assim, Pato, eu te amo. Eu falei, ama. Doce dias vermelhos. Mas depois ele descascava, né? Mas é aquele negócio que eu estou tentando explicar para você. Mas é toda a forma que você expressa para as pessoas. O que eu acho que falta
Se você sente que a sua guitarra está com timbre ruim, cara, chega mais cedo com o técnico, só vocês dois, e tenta timbrar de um jeito que fica legal. Eu falo que uma das características que tem que ter é ser humilde, cara. Não adianta. Ego, eu aprendo coisa até hoje, e estou aprendendo. Entendeu? Eu sempre fui o mesmo Pato. Do jeito que eu estou aqui, eu sou o mesmo. O pessoal fala, pá, sua loucura é demais, né? Graças a Deus vem do céu. Nunca precisei de nada. Mas é aquele negócio que eu falo. Técnico tem que ouvir. Eu sem você, sem ela, sem vocês, eu não sirvo. Aí o que acontece? Pega o técnico e transforma ele em DJ, que aí é legal. Ele vai pegar um disquinho e vai ficar mexendo lá. Beleza, não precisa de banda, não precisa de ninguém. Mas a gente precisa, na nossa questão de igrejas, a gente precisa de quem está lá para pregar, quem está lá para musicalmente falando. E uma característica que todos os técnicos que eu já tive o prazer de trabalhar, todos que eu conheci internacionalmente, falam, cara, primeira característica, preocupe-se com o vocal. Não adianta você mixar uma bateria bem, uma guitarra maravilhosa, saca, cara, ser um teclado lindo e maravilhoso e não ter vocal. Todos, cara, desconheço qualquer um que tenha me falado que não, prioriza X, Y, Z. Não, vocal. Não adianta nada você ir em um lugar que você não entende que as pessoas cantam ou que as pessoas falam. Ainda mais igreja. Igrejas é mais ainda, porque a palavra, a gente está indo aí para ouvir a palavra, não desmerecendo o louvor nem nada, mas é a palavra. Então, é um ponto que eu acho que as pessoas deveriam pensar mais. Se eu não entendo a palavra, eu vou chegar vazio e vou sair vazio. Eu posso até chegar vazio, mas eu tenho que sair cheio. O que acaba acontecendo em muitas igrejas é que o pessoal fica fazendo sinal para quem está na mesa de som, pedindo mais som, né? Eu não estou me ouvindo. E aí vai pedindo. Aí vai colocando um pouquinho mais no teclado. Agora coloca um pouquinho mais no baixo. Agora aumenta a guitarra. Aí, agora aumenta o violão. O pessoal do back está pedindo para aumentar. Daqui a pouco está tudo alto. Mas é aquilo que eu falo que é um efeito dominó. Quanto mais você pede, mais você quer. Não tem como. Então, é o seguinte, por isso é uma das características que eu falo que as pessoas... O músico é individualista. As pessoas têm que entender isso. O músico é individualista, ele quer se ouvir bem, entendeu? Ainda mais o seguinte, igreja não é como um artista secular. O artista secular é o seguinte, eu pago para ele, certo? Eu pago, então é o seguinte, é do jeito que está aqui, se o técnico colocar do jeito que você vai fazer, vai tocar numa boa, e tem equipamento lá e vai fazer sair legal. Mas a tecnologia nos ajuda a isso. Eu sou, por exemplo, hoje eu acho que, pelo menos a maioria das igrejas tem que usar fone, os músicos têm que usar. Eu não digo back vocal, porque são muitas, mas músicos têm que usar. Por quê? Porque aí, hoje em dia, existe a tecnologia do Wi-Fi. Você pega a sua via, você não precisa pedir para o técnico, ele está tão concentrado com os instrumentos todos, que é assim, aumenta minha baixa, aumenta minha guitarra. Você mesmo faz, se você tiver que ferrar o ouvido de alguém, digamos assim, ferre o seu, não o da igreja. Por isso que eu não concordo. E é o seguinte, e até ameniza o som do palco, para que o som da igreja fique mais agradável. Então, eu sou a favor de fones de ouvido, entendeu? Na minha concepção, não para todos. E cada caso, um caso. Mas, nesse caso de músicos, entendeu? Como também sou a favor de amplificadores de guitarra e talvez baixo, dependendo do músico, principalmente guitarra. Guitarra, eu gosto de... É quente, é um instrumento quente. Tem que ter um microfone para pegar esse instrumento e ser amplificado. Mas é uma questão minha pessoal. Tem gente que não gosta. Agora, usar fone, eu acredito que seja para todos. Com exceção de backs vocais e ministrante de louvor, que ele tem que ficar solto no palco. Então, coloque 2 caixas de retorno, entendeu? Mas aí você tem para onde fazer sem sujar muito o palco, entendeu? Mas aí são concepções de áudio. Cada um tem uma. Mas eu acho que funciona melhor hoje para a igreja. O individualismo do músico fala mais alto, entendeu? É esse lance. Eu quero me ouvir. Não pode tirar esse luxo seu.
Não adianta você chegar lá, não estou me ouvindo, toquei qualquer nota, vai sair ruim, sua dinâmica não vai ser legal. Cara, é engraçado. Mexe com o lado emocional da pessoa. E é muito ruim, você sabe disso, você tocar e se sentir, cara, que foi uma porcaria. Você quer dar o melhor de seu para Deus e falar, cara, lá, como se diz, né? Maneira de falar, o secular consegue, por que a gente não consegue ter um trabalho melhor? Então, quando eu faço algum trabalho, tanto de live quanto de igreja, cara, eu quero dar o melhor. Eu não sou perfeccionista, mas eu tento a perfeição, mas a gente nunca vai conseguir a perfeição. Mas a gente tem que dar o melhor de si para Deus. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e dar o melhor de si. E o músico Legal. também não tem culpa. E é aquele lance que eu te falei. Técnico é para servir. Se não for, mano, cai fora. Não é seu dom. Pô, os caras toda hora pedem para aumentar. Faz de conta que eu aumentei. Ah lá, quer ver? Ele achou bom. Eu não fiz nada. Então, é uma briga de foice. Mas eu te falo isso. Quando eu estou no lugar é para servir, eu converso com o técnico, eu converso com o cantor, não tenho problema quanto a isso, não vai me dizer se eu sou melhor ou pior do que alguém, é meu trabalho. Se eu escolhi, eu gosto de bastidores, eu não gosto de subir, como é que se diz? Eu não gosto de estar nos Evidência. refletores. Não é comigo. Nunca vai ser. Acaba acontecendo também, em muitas igrejas é só uma pessoa, né, que consegue ligar o som e consegue controlar lá mais ou menos, né? E aí o pessoal fica pisando em ovos com ele, ó, não contraria, porque se ele fechar a cara ali, ele desliga tudo e vai embora, larga nós aqui, então só tem ele, então vai com calma, né? Tem que ir ali, né, pisando em ovos com o cara, né? Aí que eu estou te falando, é o bom senso, entendeu? É complicado, você está mexendo com. Aí que eu falo que é o seguinte: é outra questão que vai entrar em evidência. E a gente vai discutir isso aí com certeza. Músico deve ser pago ou não, certo? Aí eu tenho uma opinião bem forte sobre. Na minha opinião, técnico de som, como ele mexe, como é que se diz? Como é o gosto individual de cada um, de cada músico, é o primeiro que eu pagaria porque eu poderia cobrar dele. Entenda isso. Do momento que o cara está lá que nem um músico, ninguém pode cobrar nada de você se você está fazendo um serviço voluntário. Ele também está, você tem que entender do mesmo jeito. Então, se ponha no lugar do outro, coisa que ninguém quer fazer. A realidade é essa. Ninguém quer se colocar no lugar do outro para saber, cara, ele também não é pago. É que nem eu, ele está fazendo porque ele gosta e porque ele ama, ele está querendo ajudar a igreja. Você também está fazendo a mesma coisa na igreja tocando. Agora é o seguinte, se a igreja acha que está enchendo o saco demais, o som não está legal, e todo mundo está passando a mão, está acontecendo não sei o quê, contrate um profissional. Aí todo mundo tem que cobrar. Eu te dou um exemplo agora, pô, um guitarrista resolveu me ligar e desabafar. Falei, cara, o som tá uma porcaria. A minha guitarra não tá saindo legal. Primeira coisa que eu perguntei, o cara é pago? Então aí vocês podem cobrar. Aí ele é obrigado. Não grila de eu falar obrigado, mas, cara, é o trabalho dele. Você está pagando o profissional para ser daquele jeito. Se você contrata um tecladista, cara, infelizmente ele vai ter que tirar aquelas músicas. Tem música que você deve odiar. E falar, cara, vai ter que tirar aquilo, não é horrível. Eram Sem Ovelhas, por exemplo, da minha época. Pô, se tiver que tocar essa música, caramba! Mas você vai tocar. E ainda vai dar um sorrisinho legal lá. Então, meu amigo, dê jus ao seu sustento, meu amigo. Nada mais justo. Eu acho que assim, o momento que você é pago, você tem que ouvir o que não quer e tem que ouvir duas vezes. Então, não retire o que eu falei. Agora, a mesma coisa é o músico, vale também para os dois. Você cobra do cara se ele é pago. Se ele não é pago, meu amigo, se ele está lá do ano, está limpo, está todo mundo igual. Então, se põe no lugar do outro. Só isso. E quais são as principais habilidades que um técnico de som precisa desenvolver? Aí talvez você pode, de repente, pegar pela sua própria experiência. O que você sentiu que você tinha que aprender, né? Você já falou algumas coisas aí em relação de conhecer timbre de instrumentos e tal. E
fala mais um pouco sobre isso aí. O que que envolve? O cara diz, não, beleza, eu vou me dedicar, estou vendo a necessidade da minha igreja, vou me dedicar para fazer isso aí, para ajudar lá. Qual é ou quais são as habilidades que ele precisa desenvolver? Ouvir. Ouvir. Primeira coisa é ouvir. Sem ouvido, a gente não consegue nada. Mas o que seria? Cara, muitas vezes eu torcia as coisas, torcia a maneira de falar, pegava um potenciômetro, torcia ele. Imagina, aquilo ali é o agudo. É você saber o que é as frequências, o que é ganho de entrada, o princípio de uma equalização, que começa lá em cima com ganho, saturação. Então, o princípio é ganho de entrada, entendeu? Estrutura de ganho, e saber a equalização, o que é um Q constante, um Q variado, o que é cada frequência, o que ela faz. Eu acho que se você começar a entender isso aí, é o primeiro passo. Porque, como é que se diz? O som é muito... Não é uma... Ele é muito vasto, ele abre muito o seu leque. Entendeu? Então, para mim, primeiramente, é estrutura de ganho e saber equalizar. O momento que você sabe equalizar, aquilo ali foi feito para equalizar. Eu até falo, tem os caras que colocam tudo flat, né? Flat, que a gente fala, é tudo um em cima. Falei, cara, se fosse para ser assim, vinha desse jeito. Concorda ou não? Sim. Se tem um potenciômetro lá para colocar mais agudo, é para você mexer mesmo. É o que chama do alinhamento do som, né? E outro detalhe, beleza. Algum lugar você vai ter que alinhar, na entrada ou na saída. Beleza, mas tem que ter uma equalização antes ou pós, no final. E outra coisa também, quem sabe, e também assim, tudo varia. Cara, é uma cadeia muito grande. Varia o microfone que está sendo usado, o instrumento que está sendo captado, isso aí, a pele. Vamos te dar um exemplo de bateria. A pele que está sendo usada. Aí depois vem a dinâmica do baterista. Cara, tudo compromete para o final. Eu até falo que assim, se você tem uma fonte limpa, no final você vai beber água limpa. Agora, o difícil é você pegar um sujo e passar para limpo. Cara, você tem que lavar o cara legal, viu, bicho? Alguém tem que fazer essa limpeza. Você entendeu? Então, as pessoas têm que entender isso. Sabe, tudo tem que levar para um final. E você tem, como é que se diz? Você vai amplificar isso. Se o cara toca, não existe milagre. Você sabe disso. Se o cara toca errado, vai amplificar e vai sair errado, no final das contas. Se alguém canta desafinado, vai desafinado, irmãozinho. Isso aqui tem uns Pro Tools aí que pode ajudar. Tem umas maquininhas que faz isso. Mas você lá de convir comigo que igreja não tem esse tipo de tecnologia, então é o seguinte, ele vai amplificar o que está lá. Quando o timbre for mais fácil de vir, ele vir já apurado, a bateria afinada, a pele nova, ela vai chegar mais fácil lá para o cara consertar ou não. Ou ele também pode estragar tudo. Então, como é que se diz? É uma faca de dois gumes. Você entendeu? Então, mas na sua pergunta é essa, é aprender a equalizar. E aí, no caso, falando de aprender a ouvir, seria interessante ele escutar bastante música para ele perceber ali como que tá as características do som ali, e ele na igreja tentar colocar, igualar o som com aquilo que ele ouviu. Vamos lá, falando sobre ouvir. Eu venho de uma escola diferente, não é que seja diferente, eu venho de uma década de 80, onde não tinha overdubs, não tinha máquinas, então era tudo no dedo, né? Então, ou o cara tocava ou não tocava. Hoje em dia tem máquinas. Máquinas auxiliam pra caramba. Mas tem músicos bons. Mas você há de convir comigo que era o que os caras tocavam, eles tinham que fazer isso ao vivo. Raiz, então, né? Não tinha aquele negócio. Se tinha 20 vocais na gravação, tinha que se virar e arrumar 20 vocais e levar. Se vira. Não tinha ADAT, não tinha VS, então vamos a esse ponto. Então, o que acontece? Hoje em dia, não, você tem a tecnologia para te ajudar. Naquela época não tinha. Então, eu escutava o quê? Cara, por incrível que pareça, eu venho de uma formação, os meus primeiros discos que eu ouvi foi Richard Clayderman, do pianista, aquelas músicas Furu, nossa, pra caramba, e Paul Murriá. Não sei se você chegou a ouvir alguma coisa comigo. Aquele cara que fazia tema de Lara, fazia tudo a orquestração daqueles filmes. Deve ter gravado, nada, mais de 100 discos, suponho.
Aí, um belo dia, para variar, na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus sempre me surpreende no final. Eles tinham comprado uma rádio aqui em Goiânia e o pessoal comprou... O que eles fizeram? Aí chegava disco dos Estados Unidos, que eles não poderiam tocar aqui no Brasil. Não é que eles não poderiam, eles não queriam tocar, porque era muito pesado. Aí o filho do pastor foi lá, para variar, o filho do pastor pegou os discos e levou para a casa dele. E eu era amigo dele, cheguei na casa dele, vendo os discos lá, que ele tinha coleção do Paul Muiá, e vi uma coisa estranha lá. Um disco de uma banda sueca, que até hoje existe, chamada Jerusalém. E o disco chamava Warrior, Guerreiros. E era uma capa linda, cara. Um relâmpago caindo do céu, um cavaleiro medieval. Sabe aquelas coisas assim? Cara, me apaixonei pela capa. Já achei lindo. Falei, nossa, que massa. Aí eu falei para ele, cara, posso levar me ouvir em casa? Aí cheguei em casa, minha avó, morava com a minha avó acostumada a ouvir Sérgio Reis, a Menina da Porteira. Aí, cara, peguei o toca-disco dela e coloquei o disco. Cara, assombroso. Eu não sabia que podia fazer uma música daquele jeito. É um rock and roll cru, muito cru. E o nome da música, nunca vou esquecer, chama Sodom. É Sodoma. Cara, mas era uma coisa assim, se tiver a oportunidade um dia, mas é muito cru, as guitarras rasgando o vento, coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aquela coisa mais... Como se diz? Cara, muito doido, muito rock and roll. A voz do cara muito poderosa. Gutural? Não chegava a ser gutural, não, mas era tipo Led Zeppelin. Led Zeppelin com The Purple, que eu não conhecia na época, e para mim, e eles tinham essa influência musical, que depois eu fui descobrir, né? Mas, cara, era uma coisa assim muito pesada, muito legal. Minha avó assustou pra caramba, né? Minha avó ficou... Que é isso? Pois é, evangélico, olha que legal. Aí depois eu fui atrás de outras bandas no mesmo naipe, como Sweet Comfort Band, que é banda Doce Conforto, que era um rock and roll mais progressivo, mais tipo na linha do Supertramp, saca? Aí, cara, falei, cara, aqui lá abriu meu leque. Aí eu fui depois entrar numa onda de guitarristas como Yngwie J. Malmsteen, aí entrei na onda da música clássica, introdução com rock and roll. Aí eu fui me apaixonando pela música clássica e depois mais pelo rock and roll e depois eu peguei um sertanejo. Olha que legal. Aí foi legal. Mas era legal, cara, fazer Bruno e Marrone. É uma das coisas que eu mais caracterizo muito, que o pessoal fala que é o seguinte, tinha amigos meus que são roqueiros, que ia no show do Bruno e Marrone para falar, cara, sua mix é uma das mix mais pesadas que tem. Porque eu ouvia muito Metallica, muito Iron Maiden, muito Judas. Eu comecei a gostar muito de rock and roll. Mas é o seguinte, o primeiro passo que eu dei na minha vida de ouvir rock and roll foi na igreja. Ninguém pode falar nada. Não foi que veio de lá, foi da igreja. O lugar mais, como é que se diz, mais extremo. E foi do destino. Então, eu me sinto bem, eu gosto de rock and roll. Mas gosto dos outros tipos. Eu aprendi a... Teve uma época meio rebelde, não vou te negar. Mas eu aprendi a respeitar todos os estilos, desde que sejam bem feitos. Uhum. Não tenho, Legal. assim... Eu gosto, e eu tenho uma paixão, mas é minha, eu tenho uma paixão muito grande, ultimamente, de mulheres que cantam. Eu acho massa as que cantam lírico e cantam heavy metal. Eu acho... Sabe? Eu gosto dessas coisas meio... Os extremos. Extremos e se concluem num só. Uhum. Eu gosto muito de Nightwish, eu gosto... Tem uma banda de gótico metal cristã chamada, que os caras são luteranos, chamada Within Temptation, que é muito legal, quem tiver a oportunidade ouça, que é eles têm até um disco chamado Black Album, que é parecido com o do metal, não tem nada a ver, que é orquestra e banda, todo disco é em cima de orquestra. Aí tem letras legais que falam sobre Santo Espírito, Angel, mas é uma banda secular que faz música cristã, entendeu? Se as pessoas olharem a letra é cristã, só que eles tocam para o secular, que eu acho mais legal. Uhum. Eles têm um alcance maior. Tem o YouTube também, né? O Bono, os músicos do YouTube são cristãos. Cara, é aquele negócio. Eu prefiro pensar de um jeito, é o seguinte, eu prefiro pensar... Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Within Temptation, e o seguinte, a Cheryl Vandel, por exemplo, que é a vocalista, e o marido dela, as letras falam muito sobre
de Cross, que fala que Cristo levou a cruz e nós devemos levar cada um sua cruz. Uhum. Eu acho legal esse tipo de letra. Como o Santo Espírito, que fala que o Senhor vai vir, que o mundo está sem amor. Então é o seguinte, é rock and roll? É. A letra é forte? É. Mas o que vale, o que eu acho mais legal, é o que eles passam. Você não vê escândalos, você não vê... Eles têm um testemunho de vida. Eles têm um compromisso com Deus, que é mais... que talvez seja o jeito deles serem e passar isso para os outros. O alcance é maior. E tem gente que vive no evangelho e não vive. É meio complicado. Vivemos tempos obscuros, pode-se dizer, entendeu? Então... Agora, existe um outro problema. Você já falou aí em relação a alguns equipamentos, a tecnologia que tem à nossa disposição hoje. Isso aí é o ideal. Mas aí, quando a gente vai para o real, aí a gente vê muitas igrejas que estão lá com aquele equipamento que às vezes já foi doação de alguma outra igreja e tal. A igreja que, quando trocou o som lá, pegou aquele equipamento velho que tinha e tal. Ah, vocês não têm nem nada, então toma isso aqui. Aí já aquele trem que já está meio zoado ali e tal, é o que a igreja tem. E aí, o que você pode dizer aí para os técnicos de som, como eles podem se virar nos 30 sem ter um equipamento adequado? Só Jesus faz milagre. Tá bom? Então, só Jesus faz milagre. Eu já dei a resposta. Não tem como. Deixa eu explicar o que acontece. Igreja, se comprar errado, eles vão ficar errado 10 anos. Igreja ele não tem o círculo de... Como é que eu vou explicar isso para você? É cultura, pode-se dizer assim, que é o seguinte, você demora a comprar um equipamento. Então, você não pode errar. Uhum. A gente vive em tempos modernos, como diz você, em outros tempos. Hoje em dia, se você for ver, qualquer administrador de igreja sabe disso, que hoje em dia não é só chegar e comprar. Hoje em dia, as lojas, qualquer loja que você for comprar, você pode fazer um teste antes de comprar. Por quê? Porque, cara, você tem que ver se é isso mesmo. Que eu acho ruim quando a igreja tem esse poder hoje, que nós estamos falando de poder de dinheiro, entendeu? Valores. Porque é tudo caro, nada é barato. Uhum. O que eu indicaria hoje para resolver esses problemas é procure um profissional, não precisa ser um profissional da igreja, procure um profissional de fora que tenha uma opinião sincera, converse com ele antes, sem compromisso, e fala, não, essa pessoa vai ajudar a igreja. É o barato que fica barato, não é caro que fica... Por quê? Ele próprio se paga te dando uma assessoria para a igreja, no que ele vai comprar, o que eles vão adquirir, entendeu? E também outra coisa, essa pessoa, com certeza, ela vai conseguir o quê? Que as pessoas façam testes. Falam assim, olha, vamos fazer um teste. Eu já fiz isso muito. Eu já consegui pegar equipamentos da loja, levar para fazer o teste. Falar, se não ficar legal, devolve. Cara, qual que é o problema em dizer não? Não é o que eu quero. Já teve um agora, por último, o que aconteceu? A gente fez, ele comprou uma caixa mais cara, testou, e não ficou legal. Ele falou assim, cara, dava para mim... Não é que não ficou legal, ficou muito legal. Só que ele falou que não é o som que ele precisava. Ele precisava de menos. Aí o que ele fez? Devolveu a caixa e pegou mais equipamentos, entendeu? Pegou o mesmo modelo da caixa, só que com menos watts, e resolveu o problema dele e teve mais equipamentos. Entendeu? Eu acho que hoje em dia tem que se conversar muito antes de se comprar qualquer tipo de equipamento. Converse com o pastor e outra coisa também. Isso aí a gente já viu que não acontece nas igrejas. Tem que se criar como é que eu vou explicar para você? Tudo que é da igreja tem que criar um local para guardar isso aí, que seja um depósito, que seja para quê? Principalmente para quem contrata um profissional ou tem muita mudança de músicos na igreja. Cara, faz o seguinte, ó, compramos um violão, coloca lá o violão da igreja. Porque o que vai acontecer? Daqui a uns anos, cadê o equipamento que estava aqui? Ninguém sabe. Cara, eu morro de ir. Eu chego em certas igrejas, o pessoal nem sabe que tem. Então, tem que ter cara, anota, coloca lá com o tesoureiro, porque é até bom para a igreja saber o que tem, e se algum dia quiser trocar, vender, ele sabe de onde é que tiraram e de onde veio.
Tem que ter esse entra e sai da igreja. Então, esse tipo de honestidade é que está faltando, que tem gente, cara, que está mexendo com gente. Então, hoje em dia, você não sabe muito bem o que entra na igreja, o que sai da igreja. Tem que ter um controle sobre isso. Entendeu? Falando isso, eu lembrei de uma igreja onde a gente fez um inventário. Eu me lembro, a gente pegou, não lembro se foi num sábado à tarde ou se foi num domingo mesmo, mas aí nós chamamos todo mundo. Né? Não é somente para o técnico de som fazer, não, nós chamamos os músicos, os instrumentistas, os vocalistas, todo mundo, tá? Ó, estende esses cabos de microfone aqui, os cabos de instrumentos, tem tudo, mede, tá? Conta quantos tem e tava lá uma tabelazinha aí anotando, tem um cabo preto que é P10, XLR e tantos metros, e tem uma guitarra, e tem isso. Fizemos o inventário do que tinha na igreja. Deixamos lá, não sei se eles mantiveram o controle daquilo, né? Se adquiriu novo, atualizou, se acabou se perdendo aquilo. Mas, durante aquele tempo que a gente esteve ali, foi feito esse controle, né? Mas falta realmente, sim, falta muito isso em muitas igrejas, já vi muito, de chegar assim, mas cadê aquele negócio que estava aqui? Não, o fulano levou. Fulano levou por quê? É dele ou é da igreja? Não é da igreja. E outra coisa também. Sei. E outra coisa também, por exemplo, se as pessoas soubessem, logicamente eles não têm a obrigação de saber, mas, por exemplo, uma guitarra, se for uma Fender que for 1966, jogada lá na igreja, e o cara, isso aí é velho. Não é velho, brother. Para quem é louco, vai falar assim, cara, eu pagaria 100 mil numa guitarra dessa, porque ela é 1966. Eu não pagaria 10 mil numa guitarra Fender que fabrica hoje. Entendeu? Aí, como é que eles perdem muita noção dos valores? Eu cheguei numa igreja, cara, eu não acreditei. Eles tinham um Harmon dentro da igreja, jogado. Eu falei, vocês têm um Harmon? Pô, isso aqui vale ouro. No Brasil, só tem um estúdio no Brasil que tem. Sabe? E os alto-falantes lá, porque o Harman ele tem um motor que o alto-falante gira. Estava todo comido lá pelas baratas. Mas falei, cara, isso aqui ainda tem salvação. E eles não sabiam do valor que tinha aquilo lá. Então, cara, é absurdo. Então, as pessoas não notam nem o tesouro que tem. É aquele negócio, né? A gente nem nota o tesouro que a gente tem do lado. Entendeu? É por aí. Então, eu acho que deveria sim ter uma entrada. Pode ser coisa antiga. Cara, de vez em quando o antigo vira novo e vale muito. Legal. Mas aí, ó, vamos aqui. O pessoal tá pegando leve aqui, então não tem nenhuma pergunta para colocar isso na fogueira. Estão pegando leve aqui, de boa, hein? Vamos seguindo a nossa pauta. O que é que o técnico de som precisa fazer para não atrapalhar? Estamos falando sobre a importância dele ali durante a reunião da igreja e tal. O que que o técnico de som precisa fazer para não atrapalhar? Pode ser sincero, primeira vez que faz essa pergunta para mim. Pronto, agora... pato na fogueira. Nossa, cara, o que não vai atrapalhar? Olha... É porque tem uns que eu já vi desses. O cara tá lá. Aí já teve gente que chegou para ele, cara, o negócio é o seguinte, quando a gente começar a tocar ali, ergue as suas mãos em adoração, não mexe nisso aqui não, porque você fica mexendo lá e bagunça tudo. Nesse caso, eu falaria que é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma não é uma, cara, não é uma lei, não é uma coisa que eu não faço. Eu chego ao ponto que é o seguinte, tem que passar som, não tem? Não tem? Beleza, você passou som. Então, vamos respeitar o seguinte, você fez seu sacrifício, chegar mais cedo, ou ficar depois da escola dominical, ou, quem sabe, tirou um tempo da sua casa para você ir lá ensaiar, certo? É a minha concepção. E você já arrumei encrenca com muita gente por causa disso. Apareceu a irmãzinha, quer cantar. Vai não, filho. Arruma mais um canal. Vai não. Chegou um guitarrista. Não vai funcionar, não. Não é justo, cara. Mas ele toca demais. Estou nem aí. Não passou o som. Eu fiz isso na minha igreja. Quando era técnico lá. Não é justo. Você ter gastado tempo, horas, entendeu?
Eu acho que o técnico tem que ser justo e se quer uma situação que ele não falaria, falaria. Não. Porque compromete tudo aquilo que foi feito. Imagina, você tocou o teclado, aparece outro tecladista, vai tocar contigo, então vai falar tudo errado. Eu falei, meu Deus do céu. Porque não existe. Todo mundo tem que ter um bom senso, cara. Você quer dar o melhor de Deus, chega um que faz do jeito que... fiz do jeito que eu cheguei, vou fazer. Você entendeu? Todo mundo quer dar o melhor de si. O pastor dá o melhor de si, vocês dão o melhor de si. Nada mais justo. Nós temos que entender isso. A gente não está lá para brincar, a gente está lá para fazer uma coisa. Cara, é o ego da gente, mas é aquele negócio, a gente quer dar o melhor para que a gente está lá em cima. Eu acho que você entende o que eu estou te falando. É injusto, irmão. Eu acho injusto demais. A mesma coisa é o técnico. Pô, o cara quer chegar lá e mixar. Hora de passar som é hora de passar som. Teste. Tá, uma coisa que não deve fazer. Teste na hora do culto. Pronto, pelo amor de Deus, faz antes. Eu quero testar o delay. Eu quero testar o reverb. Eu quero testar a guitarra no pan, na esquerda. Pronto, não faça. Pronto, é uma coisa que eu não faço. Eu não faço. É a mesma coisa. Você quer fazer? Faz antes, na hora do ensaio. Se é ensaio também para o técnico. Quer inventar, quer colocar mais volume, quer colocar a guitarra lá, quer pegar os backs e colocar só de um lado. Faz antes. Na hora do culto, não, irmão. A hora do culto é você, cara, tá tudo alinhadinho, tá tudo bonitinho. Vamos dar... Seguinte, pastor não passa som. Chega na hora, acerta a voz dele. Pronto, acabou, massa. Se tem um canal só para ele, glória a Deus. Se não tem, como muitas igrejas, você tem que ficar lá. É o meu microfone, que hoje em dia ninguém está fazendo por causa da pandemia. Ninguém mais tá pegando o outro microfone do outro, é massa. Mas a gente vai até comprar mais microfone. Então, mas está desse jeito. Então, tem o do pastor, beleza. Concentre-se nele na palavra. Ou o cara se concentra só no vocal. Instrumental, cara, o menos é mais, irmão. Não inventa. Inventa na hora da passagem. As pessoas, cara, que negócio, é posicionamento. Eu acho que o que está faltando é aquela frase que tem na bandeira nacional, ordem e progresso. A pessoa não respeita, não adianta. E tem que ter ordem na casa. Entendeu? Tem que se cobrar dos dois lados. Não só de quem está tocando, como quem está lá mixando. Entendeu? É aquele ponto que eu te falei. Não quer ficar no lugar do outro. Ninguém quer. A realidade é só essa. E aí, nessa questão de passagem de som, a gente passou por uma igreja em que era uma mixagem padrão, os microfones. Ninguém mexia. Eu queria um pouquinho mais disso, daquilo na minha voz. Não, aqui os microfones é tudo alinhado desse jeito. Isso funciona ou cada voz tem uma forma diferente de você ajustar, alinhar o microfone para a pessoa? Tá, vamos lá. Aí a gente vai voltar naquele outro assunto da menina que eu te falei, que ela aprendeu a ter equilíbrio, mas ela não aprendeu a mixar. Beleza? Ela é um exemplo fiel disso. O que eu fiz na igreja? Te dar um exemplo fiel. Funcionou. Se você perguntar para o pastor, e ele é músico, gosta de MPB, aquele cara todo cri-cri. Tá? Gosta das músicas no lugar certo, tudinho, certo? O que a gente fez? Ele tinha 4 modelos de microfone. 4. Ele tinha um que era cardioide, um que era dinâmico e de várias marcas. O que eu fui? Fui lá no baúzinho dele, peguei todos os microfones e coloquei todos iguais, timbrei todos eles iguais, passei pela mesa, tudinho, deixei todos iguais. Cara, ela teve que regular mesmo, ela só teve que preocupar com o volume. Funciona. Cada caso é um caso. O áudio não existe um padrão. Entenda-se isso, entendeu? Funcionou por quê? Porque eu via que aí que está o negócio. O microfone condenser, ele é mais sensível. Aí, se você entregasse para um cara que gritava que nem a mãe Joana, pelo amor de Deus, vinha no 20. Aí você pegava um cara que cantava fraquinho, olha, tá legal a voz dele nesse microfone. Porque ele é um condenser, ele é um microfone com 48 volts, que a sensibilidade dele é maior. Aí você pegava um pé de boi, que a gente fala, que é o SM58, que é um microfone duro, entendeu? Aí era preferível microfone duro, porque todo mundo ficou alinhado. O que eu tinha que acertar era volumes e não timbres, entendeu? Porque a equalização é a mesma, flat, acertou, foi mais fácil. Cada caso é um caso. Entendeu? Por exemplo, aí vou te dar um outro exemplo que é mais estrondoso.
eu conheci o técnico do Alejandro Sanches, certo? E também ele foi técnico do Julio Iglesias, certo? Você já viu como é que o Julio Iglesias canta? A distância que ele faz do microfone? Beleza. Aí o que o técnico resolveu fazer um dia? Ele resolveu um dia mixar e desligou o microfone do Julio Iglesias. Cara, que sonzão de banda, massa pra caramba. Aí ligava do Julio Iglesias, era um condenser. Rapaz, vazava tudo no palco. Aí ele falou, você acha que eu vou falar para o Julio Iglesias ensinar ele a cantar? Não, porque ele me paga para isso, para eu controlar isso aí, entendeu ou não? Ou seja, você é pago para isso, você é pago para pegar a voz do Julio Iglesias, senão ele te manda, ele fala, não, meu filho, se não precisava de você, eu não te contratava. Aí, simples. Você entendeu? Por quê? Porque ele gostava daquele microfone e eu não vou ensinar ele a cantar. Ele é um artista, é complicado. Então, você tem que entender isso aí. Cada caso é um caso, não existe um padrão. Não existe. Você sabe disso. É música, cara. Você está mexendo com várias variantes. Entendeu? Tem música que o teclado tem que aparecer mais. Tem música que não tem. Entendeu? Você tenta. Como é que. Eu sou daquele princípio que o menos é mais. Funciona melhor dessa forma. Eu gosto de. Se tem microfones back vocais, eu prefiro que todos sejam iguais. Não pode ser uma marca diferente da outra. Porque aí você tem controle, você sabe até onde você pode chegar. Aí você pega um microfone nos meios deles lá, tem o que é diferente. Tem um lá que é condensa. Essa voz vai aparecer mais ou menos. Você entendeu? É equilíbrio. Equilíbrio precisa dessa. Entendeu? Não existe um padrão, cara. Por exemplo, vou te dar um outro preset que existe muito por aí. Todo mundo gosta de microfonar guitarra com 57. O SM57, famoso. Eu já não gosto. Eu ponho ele lá porque os caras gostam, mas aí eu falo para ele, posso colocar outro microfone aqui junto? Eu gosto de microfone, aí é pessoal também. Eu gosto de microfone mais vivo, mais quente, entendeu? Com um condenser na guitarra, porque as harmônicas vêm mais. Entendeu? Mas é gosto. Aí eu somo os dois e fica uma clareza mais legal. É gosto. Não dá para discutir com ninguém. Eu não discuto esse lance de eu gosto mais desse ou mais daquele. Tem o que eu gosto. É a minha preferência. É que nem mesa de som. Eu gosto mais dessa do que daquela. Por quê? Porque uma coisa me chama mais atenção. O timbre dessa mesa é mais inglês, é aquela coisa mais quente. Tem gente que gosta do timbre americano, que é um pouquinho mais velado. É cada um. E aí a gente tem uma nova realidade. Estamos há um ano vivendo uma nova realidade, né? De repente, as igrejas se viram impedidas de se reunir. Não, fica em casa. Inclusive, fica em casa e não vai para a igreja. E aí começaram a transmitir os seus cultos. Pelo menos o pastor fez de casa mesmo, outros foram para a igreja e de lá fazia o culto e transmitia. E aí foi quando muitos caíram na real que não tinham o equipamento adequado, né? E aí muitas igrejas, né? Você sabe muito mais do que eu, muitas igrejas acabaram tendo que fazer as adequações necessárias. Com essa nova realidade, o técnico de som acaba tendo que desenvolver outras habilidades também, né? Porque se às vezes não tem uma pessoa para ficar lá cuidando do som, se agora tem uma pessoa que tem que cuidar do som e tem que cuidar também da transmissão, então acaba que fica lá, né? É uma mão aqui na mesa de som, outra mão está aqui no computador, né? Então, não sei se você tem alguma experiência para contar em relação a isso aí, sobre essas novas habilidades, né, as adequações que os técnicos de som tiveram que fazer aí nessa nova realidade que nós estamos vivendo. Olha, eu vou usar a particularidade de experiência própria. O que aconteceu na realidade? Vou te dar um exemplo de uma igreja. A Igreja Batista Central. A acústica lá é horrível. Horrível com O maiúsculo, tá?
pé direito, um pedaço de igreja de um jeito, outro pedaço de outro. Aí é o seguinte, o pastor tem uma concepção que é o seguinte, a gente chegou para resolver o problema dele, vamos resolver. A gente fez uma pergunta primordial para ele. Pastor, o que o senhor prefere? O som da igreja fique bom e lá fora legal, ou o senhor quer que aqui na igreja fique legal e lá uma porcaria? Porque ele não tem acústica, entenda? Tá? A mixagem que vai ser feita para a transmissão é completamente diferente do que está acontecendo na igreja. Por exemplo, você está no culto, você não precisa de tanto som da bateria. Quem está lá fora precisa. Quem está na sua casa. Eu vou te dar um exemplo mais horrível, bem mais ciente. Você está na sua casa. Você aguentaria ficar assistindo 1h30 de culto sem qualidade? Com som chiando, aquela coisa. Ninguém. Cara, você não assiste. Tudo que você assiste na TV, você vai ver todos os detalhes que você não via na igreja. Por quê? A igreja, o que acontece lá? Tem a forma de som, a mistura de vocais. Você sabe que todo som mistura num local aberto ou num lugar fechado, ele se mistura tudinho. Então você não vê aquelas, como é que se diz, aquelas atrocidades musicais, você não ouve aquele desafinamento porque um está compensando o outro, aquela coisa toda, certo? Quando você está no conforto do seu lar, na sua caminha, naquela televisãozinha, com o home theater ligado, imagina, para você ficar com 1h30 ele assistindo o seu programa, sendo que o senhor está uma porcaria, cara. Distorcendo, não estou entendendo o que o pastor está falando, que zumbido é esse? Cara, ele pode assistir uma vez, no outro ele não vai assistir, não, irmão. Assim, numa boa. Vamos, você não assiste. Vai me dizer que você ainda assiste. Não, seja sincero. Não dá. Então, eu vou te dar esse exemplo, o dele. Aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente fez? A igreja, a mesa, ela é composta de master, que seria o PA, e auxiliares, que seria o músico, não é? A gente fez o inverso. O LR virou transmissão. Por quê? Lá ele teve que abrir os pans, entendeu? Colocar tudo estéreo, que igreja não precisa. Teve que colocar, por exemplo, violão mais de um lado, teclado mais de outro, para quê? Para dar aquela ambiência gostosa. Mixar com fone, para não pegar a ambiência que está dentro da igreja. Ele teve que mixar a bateria todinha. Ele teve que fazer uma mixer total, completa para transmissão. Cara, ele passou daqui para cima. Ele conseguiu chegar ao que ele queria, colocar efeito. Por quê? Na igreja, você não precisa de reverb, porque a própria igreja cria aquela reverberação natural da sala. Não, lá ele precisa, porque quem tá lá do outro lado não está ouvindo isso. Aí vai a voz seca da menina cantando. Meu Deus, Jesus. Será que eles não estão percebendo isso? Aí ele teve que colocar efeitos. Você entendeu? E teve que colocar muito para ficar aquela... Então, é aquele negócio. As pessoas têm que entender que você está vivendo um novo amanhecer, digamos assim, que com qualidade que você tem que preocupar muito com quem está em casa. Porque quem está em casa, você vai ouvir, não quer ouvir aquele chiadinho na voz do pastor, tem que ser aquele silêncio absoluto, tem uma musiquinha de fundo, mas não pode ir com aquele hammer e o teclado tocar. Não dá. A preocupação é muito maior, porque o seu alcance é maior. Antigamente, você alcançava 200 pessoas por culto, vamos jogar por aí. Hoje, você sabe que o alcance é maior. E aí tem pior. Tem um carinha que é músico que te ouviu, você tocava, cara, que coisa feia. Como é que a mulher estava desafinando aquele... Como é que você deixa a mulher desafinada daquele jeito, bicho? Vai dizer que, cara, não é ruim. Eu fiz agora o da... Te dar exemplo mesmo, eu fiz o da Primeira Batista, o pastor Rubens. A gente chegou lá, ele falou, a gente teve uma reunião, eu acho legal, aí que está, eu até falo isso, o Batista ele tem mais preocupação com esse tipo de coisa. Ele chegou lá, falou os problemas que ele tinha, aí a gente foi dando as soluções para ele, entendeu? E hoje a transmissão dele também melhorou pra caramba. Isso é legal. Porque o que você entrega no final, que nem você. Você tem um trabalho, você preocupa com isso e você entrega. Já imaginou você entregar um áudio ruim? Pô, bicho, o pessoal vai zoar comigo, legal. É complicado. Entendeu? Pô, o cara fala isso, mas não pratica.
Você entendeu onde é que a gente está querendo chegar? Esse tipo de coisa. Então, eu espero que sua resposta esteja respondida. Que não tem onde fugir, porque você não está mais só dentro da igreja. Você está entrando na casa de cara. E é o seguinte, até para o próprio evangelismo, eu acho que é um caminho de ida sem volta. Não vai ser, na minha opinião, não vai ser naquela proporção, porque a gente vai voltar muito, as pessoas vão voltar muito sedentas para aquela comunhão, aquela coisa de corpo a corpo, aquela coisa que eu cresci com esse corpo a corpo. Eu não me vejo, cara, eu vou muito em show, gosto. Cara, eu não vejo em show uma pessoa ficar 10 metros de distância de mim. Não. A gente já fica, como é que diz? A gente já fica uma distância razoável do artista. Agora, ficar uma distância do seu amigo, do seu irmão, de uma confraternização que a gente faz, não vejo. Você não poder abraçar um irmão e orar junto com eles. Cara, é muito ruim. É verdade. A gente não nasceu para ser ilha. Eu acho que isso aí é uma experiência mais do que válida para as pessoas entenderem que a gente precisa um do outro. A gente não vive numa ilha sua particular. Você precisa dos outros. Eu acho que o músico devia entender isso, tanto o músico quanto o técnico. Entendeu? É um momento complexo. E os dois estão na igreja juntos nessa pandemia. Né? Os dois que se colocam a fazer isso. E apareceram outros profissionais também, que tem que ser dito. E hoje em dia tem o profissional de vídeo, que é os cameramen também. Ou seja, isso tudo você tinha... Ou seja, a igreja arrumou mais pessoas para estarem mais juntas ainda para fazer isso. Eu acho que é um caminho de ida sem volta. Particularmente, veio para ficar. Entendeu? A gente não sabe quando teremos outra pandemia. Da China vale tudo, meu amigo. Então... Já era uma tendência que foi acelerada, né, com a pandemia, né? Já muitas igrejas já faziam transmissão online. Os americanos sempre tiveram a ponta. Eu me lembro muito, e Jim Swaggart, e até hoje tem, como é que se diz? É um pioneiro, né, nesse negócio até hoje, tanto é que tem espanhol, português até hoje, e o pessoal leva bem a sério, musicalmente falando, são muito bons. Não tenho o que falar. Olha, o sistema deles são muito, muito bons mesmo. Eles têm uma qualidade, eles se preocupam muito. É melhor do que Rede Globo e Companhia Limitada. Eles são muito bons. Mas eles sempre tiveram. Tem as igrejas lá, Connect World, nos Estados Unidos, que também tem esse tipo de preocupação. Mas se a gente for falar em antiguidades, assim, digamos, da década de 80, sempre foi o pessoal da Assembleia de Deus, né? Eu acho que é o seguinte, eles sempre... multidões, né? A Assembleia tem multidão, é exagero. Então, os caras sempre tiveram essa visão missionária, né? Não é que a Igreja Batista também teve, como teve pelo... Como é que é o nome dele? O Billy Graham. Billy Graham. Então, mas, entendeu? Que ele levava sempre... Teve cantores como Michael W. Smith, que começou Michael W. Smith começou nas caravanas do Jim Swaggart, porque ele queria mudar o aspecto, era muito aquele negócio mais... Ele queria uma coisa mais popular, né? Uma coisa mais... Ele chamou... Tanto isso aí é história. Eu acho que outro problema sério, na minha opinião, de músico e técnico, não, mais principalmente de técnico, ele não lê história da música, ele não se preocupa em ler histórias de biografias de músicos, saber um pouquinho... Quando falo biografia, não é só de músicos seculares, são músicos evangélicos e seculares, o que representaram para a gente, para a música cristã em geral. As pessoas esquecem desses... A gente não tem um ponto de referência, sabe? Musical cristão. Falta isso, entendeu? Eu sou de uma geração que eu devo muito a Jamires, eu conheci o Jamires, tive a oportunidade de trabalhar conhecê-lo aqui na época do Clubão, que foi uma época legal pra caramba, que eu conheci o Jamires, conheci Carlinho Félix, conheci o pessoal para mim, na minha concepção, eu chamo Jamires, para mim, do Renato Russo evangélico. Porque as letras dele são muito fortes e falavam que a minha época, aquele tipo de letra, minha vida que era muito louca, só voltei a correr atrás de avião, é mais ou menos por aí. Eu lembro que é o seguinte, eu tinha 18 anos quando fui para o Rock in Rio 1, eu nunca vou esquecer.
Eu até brinco, falei, cara, eu ainda falava, não, eu vou lá falar de Jesus, eu queria falar de Jesus. Tudo bem que eu não era muito, mas eu, pelo menos, eu tive a oportunidade de ver como é que a música funcionava, então aquilo lá me encantou, entendeu? Então, é aquele negócio. Eu amo muito, gostaria de fazer mais coisas pelo reino, eu sei que eu devo. Como é que se diz? Eu devo muito às igrejas e devo muito a Deus, principalmente a Jesus Cristo, por tudo que ele me ensinou. Eu sei que eu devo muito mais ainda às igrejas. É por isso que eu tenho uma paciência maravilhosa. Cara, eu amo o que eu faço. Não é grana. Grana é consequência. Entendeu? Agora, fazer um serviço bem feito é obrigação. Tem que fazer. Senão, não faz. Isso aí. Tem pergunta aí, Gisele? Não, foi só comentários aqui, falando sobre os sonoplastas. Tem uns que só Jesus na causa. Vai falar com eles para ver o capeta vindo para cima de você. Olha, eu só perdi a paciência. A comentou, só a misericórdia de Deus, todos os que querem servir. Quando você estava falando sobre o ajuntamento, né? A vontade de estar junto. Eu acho que todos nós temos essa coisa de tem que estar junto. Cara, ainda mais eu acredito piamente nisso, que é a única coisa que os anjos fazem que a gente faz, cara. É massa demais. Cara, música está no céu e está na terra. Então, é muito especial a música. Entendeu? É a única coisa. Me diz, por exemplo, os anjos voam, a gente não voa, só se tiver de avião. O anjo atravessa a parede, a gente não atravessa. Então, mas eles tocam, a gente também toca. É massa demais. Pato, você deve estar já aí calejado de tanto ter que consertar, né? Talvez você tenha que trabalhar nos trabalhos que você faz, você tem que chegar lá e consertar o que você encontra. Por quê? Muitas igrejas constrói ou reforma lá os seus templos, e aí tem a preocupação de qual vai ser o revestimento da parede, o do piso, qual vai ser a luminária, mas não preocupa com projeto acústico. Você citou aí, falou da igreja que tinha o pé direito muito alto e tal, não sei o quê, e aí enche de vidro, né? Não, iluminação natural, enche de vidro, lá põe blindex para tudo que é lado e tal, e aí depois vai reclamar, nossa, como que o som não fica legal aqui? Porque não se preocupou com o projeto acústico, né? Então, fala um pouquinho sobre isso aí, a importância do projeto acústico para a igreja. Vamos citar 2 exemplos legal, tá? Igreja católica. Tu já viu, entrou dentro de uma igreja católica, o reverb que tem lá dentro? O mármore que tem lá dentro? É o seguinte, experiência própria. Eu fui colocar a caixa no lugar, o cara falou, meu filho, você põe a caixa onde é que você quiser, menos em frente a essa imagem. Você pode fazer o que você quiser. Sabe o que é? Aí é o seguinte, a Igreja Católica, eles não mexem, eles não fazem projeto acústico, eles não vão mexer na estrutura. Tem uma caixa chamada Bose. Eles se especificaram nessa área, porque eles mexem com psicoacústica, entendeu? Que é o que vai para dentro dos ouvidos. É uma empresa, ela é americana, ela começou com trabalhar com aparelhos auditivos para aviões, sabe? Para pessoas que trabalham com jatos supersônicos, aquela coisa toda, certo? Aí eles entraram nessa... Tanto é que Roma é tudo Bose. Católico, quando você fala assim, padre, vai colocar Bose na igreja? Eu falei, não, pode colocar que não tem problema, vai resolver meu problema. Por quê? Porque os caras trabalharam em cima de psicoacústica, entendeu? A caixa responde aquilo que o seu ouvido não percebe, entendeu? Ela é uma caixa que consegue tirar essas reverberações, no seu entendimento de ouvido, você está conseguindo ouvir muito bem o padre, entendeu? É um caso desse que eu estou te falando que não teve nenhum projeto acústico, entendeu? É uma caixa que remedia e consegue te dar... É a melhor caixa do mercado, e eu falo que é a caixa mais mentirosa do mundo por causa disso, porque ela consegue ela te dá uma frequência que não existe,
Você entendeu? Porque os caras trabalharam em cima de psicoacústica. Então, você vai ouvir muito bem a voz do padre, você vai ver muito bem o instrumental que está saindo daquele local, mesmo com as reflexões, tudo, porque elas foram fabricadas para isso. Então, o mercado te deu essa autodefesa, entendeu? Agora, imagina, porque quando uma pessoa vai em Roma, todo mundo fica louco. Fala, cara, como é que o som daquilo ali está chegando até o último local lá? E é tudo Bose. Eles foram fabricados para isso, eu aprendi o conhecimento disso. Então, eu acho legal para caramba. Então, a gente tem esse lado de experiência que é muito legal. A gente colocou na prática. Agora, quando você pega uma igreja, vamos lá, que igreja evangélica, que tem uma preocupação com o conforto sonoro, que tem uma preocupação com o som, onde é que vai ser refletido nas paredes, vamos fazer um projeto acústico, vamos nos preocupar, porque é o seguinte, a pessoa hoje, para sair da casa dele, ele quer chegar na igreja e ter um conforto. Entendeu? Só que aí vai aquele outro lado também. Você chega numa igreja, você vai assim, nossa, o ar-condicionado, a brisa está tão gostosa, massa. Irmão, o banco está tão confortável, massa. O som está tão horrível. Jesus amado, a gente vai ouvir palavras daqui. Você entendeu? Os valores mudam. Então, eu me preocuparia muito mais com o som, com a acústica e depois com os detalhes. É só que o pessoal está preocupado primeiro com o ar-condicionado que é colocado. Cara, não há nada contra o ar-condicionado. Eu vou me sentir bem com a brisa chegando lá. Mas eu preciso de um som que eu entenda a palavra. É o mais importante. Se a gente não ouve a palavra, a gente chega do jeito que a gente entrou, sem nada. Nós precisamos nos preocupar com a importância da palavra dentro da igreja. Tem que ser confortável, não pode ser agressiva. Ou até pode, dependendo da igreja. Mas a gente tem que ter essa preocupação com a acústica, procurar. E é o seguinte, tem que se preocupar. Quando você vai construir a igreja, tem que ser antes, não depois. Depois sai caro. É 3 vezes o valor. Então, antes, procure um engenheiro. E outra coisa, pelo amor de Deus, procure saber o passado dessas pessoas. Qual é as igrejas que eles já fizeram. Cara, você não vai no médico qualquer, você pega a referência. Então, as pessoas têm que entender que é a mesma coisa. O técnico de áudio vai fazer um projeto, qual é as igrejas que ele já fez? Deixa eu ligar lá e perguntar. Não, chegam os aventureiros aí, cara, assim, uma boa. Os caras não têm nada, não tem curso, não tem nada, nunca fizeram projeto nenhum. Nossa, que coragem. Aí, como é que diz? A igreja fica preso, fica algemado por um cara que não tem a mínima vocação. Entendeu? Certo? Então, eu pensaria dessa forma. Sabe? A gente preocupar muito, mas muito, com esse lance de pega referências, quais as igrejas que ele já fez, mostre os projetos que ele fez, deixa eu ir lá ver. Gaste um tempo para ver isso aí. Todo mundo tem que ter referência, tem que ter um... É complicado isso, mas tem que ver o que ele já fez para saber se ele está sendo honesto, entendeu? Não ficar só no blá, blá, blá. Eu acho que tem que olhar isso sim. Tem que se preocupar com a acústica. Existe a necessidade, sim, porque é uma questão de conforto. É uma questão de você ouvir a palavra bem, é você não chegar lá. Olha, eu vou te dar um exemplo. A igreja... Cara, que não falta é exemplo de igreja. Igreja Hebron. Cara, eles me contrataram para ir lá e olhar o som deles e arrumar o som deles. Eu arrumei o som deles. Aí eu fui assistir o culto com eles. Cara, insuportável. O pessoal orava, era mais alto do que a banda. Aí, cara, e era ensurdecedor. Cara, eu tinha que colocar um master lá. Você tinha que colocar muito som. Chegava a saturar. Por quê? Porque o pessoal... Esse aqui é filho. Quando é assim, é filho. Uhum. Mas você entendeu ou não? Sacou? Por quê? Porque o que acontecia lá? Era muito barulho, não tinha projeto acústico nem nada, era um quadrado, sabe? Era um quadrado onde o som reverberava lá dentro, ninguém conseguia entender nada. Se o pessoal começava a orar e glorificar a Deus, era fria. E olha que lá não era igreja batista. O pessoal lá era do teté. Vambora, meu filho. Cara, a banda você não ouvia, você tinha que aumentar muito. Cara, ou você saía de lá com o ouvido, nossa, você passava mal. Eu saí de lá mal, falei pastor, nunca vou ficar na sua igreja, você é louco. Não dá.
Não dá, misericórdia, não dá. Não tem conforto. Cara, era horrível. O que ele fez? Só que a igreja não era dele. Aí eu arrumei para ele um engenheiro de áudio, engenheiro acústico, ele foi lá. Sabe o que ele fez? Ele conseguiu, simplesmente, ele falou, pastor, ó, eu consigo fazer aqui na sua igreja, consigo que 80% do material que eu colocar aqui acústico, a gente retira e coloca na outra igreja. Cara, resolveu o problema. Abaixaram os volumes, tudo ficou agradável. Não adianta, nem tudo 100% o técnico resolve. É problema de acústica. Vamos dar, como é que diz? Bole algum jeito das pessoas correrem atrás disso. Porque é necessário, não é luxo, não é nada disso, é necessidade. Se tem uma acústica ruim, você vai ter que investir, cedo ou tarde. Se não for você como pastor, outro vai ser, porque não dá. Se você quer ter pessoas dentro da igreja, quer que elas voltem, cara, tem que ter conforto sonoro. Não tem como. Cara, e era horrível. O próprio pastor mesmo falou, cara, aqui na minha igreja era triste. Porque não tinha. Tanto é que ele estava alugando a igreja para as pessoas fazerem eventos lá, porque a acústica lá é boa. Mudou, entendeu? Então, é isso que eu estou tentando explicar para você. Não tinha conforto nenhum, era horrível. E não era equipamento. Aí que é o problema. Entendeu? Uma coisa é você consertar uma coisa errada. Quando é uma sala morta, cara, você pode exagerar em tudo. Quando é uma sala horrível, vira não. Verdade. Beleza. Rapaz, nós já vamos aqui com 1h20 de conversa. Chegamos aqui ao final da nossa pauta. E aí, se você acha que alguma coisa faltou de ser dita, algum ponto que você acha interessante nessa área, o que você acha que é interessante ainda de falar para esse pessoal aí dos técnicos de som da igreja. Então, nessa sua palavra final, fica à vontade também para passar seu contato, onde que as pessoas podem encontrar você aí, se quiserem, de repente, ter uma orientação, arrumar o som da sua igreja. Então, fica à vontade aí. Bom, a princípio, agradecer vocês pela oportunidade. E como é que se diz? Dizer para a galera, os rapazes que são técnicos, a galera que quer começar, a galera mais estuda. Livro é que não falta, a internet hoje está cheia de bons materiais e de ruim também. Mas que você saiba peneirar isso tudo. E no mais, tenha bastante paciência. Cara, tem que ter paciência. Não tem como fugir disso aí. Tem que ser humilde. Não tem como. Eu até falo uma coisa, cara. Eu até brinquei um dia que eu estava com o técnico do Iron Maiden, o Pucci. Aí o cara veio perguntar, Pati, aí, o que você está achando de tudo? Cara, eu esperei 50 anos para chegar nesse lugar. Na realidade, eu queria tomar o lugar do Pucci, né? Mas não consegui. Mas isso aí é legal. Eu esperei 50 anos por esse momento. Eu nunca pensei que esse momento chegaria. Se as pessoas perguntarem, cara, eu venho de uma família pobre, minha mãe E falo isso aí, minha mãe limpava chão de colégio, entendeu? Não tinha nada a ver, assim, como é que um cara sai disso aí e vai parar? Eu me sinto um vitorioso profissionalmente, um vitorioso espiritualmente, um vitorioso, cara, de todas as maneiras possíveis, entendeu? Nem tudo é perfeito na minha vida, tenho essa absoluta certeza. Mas eu sou muito feliz e agradeço a Deus o local onde é que eu estou hoje. Não reclamo de nada. Fiz escolhas certas e escolhas erradas. Tá? E aprendi com esses erros e acertos. Não tem como. Mas, cara, eu tenho mais a receber e recebi muito mais do que mereci, entendeu? Deus foi muito bom, cara. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, eu lembro quando eu escrevi uma carta para uns caras que era do Striper, que para mim é uma das melhores bandas do mundo, foram eles que começaram com o rock cristão nos Estados Unidos, quando eles me responderam uma carta, não teve coisa que mais me agradou na minha vida e me deu Ou seja, um cara lá dos Estados Unidos, que era na época da carta, te mandar uma carta, mandar uma cassete para você e uma foto autografada. Eu achei para mim o máximo. 20 anos, 30 anos depois, eu conheci a banda pessoalmente. Nunca pensei que ia estar num show com eles. Eu comprei até 2 ingressos do show, que um eu queria rasgar, o outro não. E olha que eu conheci o dono da casa do show, primeira vez que eles apresentaram no Brasil. E o dono da casa me fez ainda, falou, olha, eles não vão receber ninguém, mas eles vão receber você. Eu me senti o cara mais sortudo do mundo.
Então, é o seguinte, nunca foi pretensão minha, não estava programado que isso ia acontecer. Só que Deus me deu todas as oportunidades possíveis para que isso acontecesse. Eu cheguei onde cheguei. Eu fui um dos 7 brasileiros a ter a oportunidade, que foram só 7. Tudo bem que foi pago, mas foram 7 brasileiros que tiveram a oportunidade de fazer um curso com o Pucci, jantar com ele, ter a oportunidade de conversar com ele, de ver, ter a passagem de som do Iron Maiden, estar no palco com ele. Então, foi uma coisa assim, profissionalmente, eu cheguei ao ponto onde eu queria. Isso é massa. Isso só Deus te dá alegria, não tem o que falar. Então, como é que se diz? Eu sei que um dia que eu encontrar Deus, Deus vai falar, jovem, eu fiz tudo que você queria, né? Você não pode... Você pode falar assim, nossa, eu queria fazer isso, eu não fiz. Então, Deus foi muito bom comigo, foi mais do que eu merecido. Então, é o que eu falo, e nunca me arrependi de ser eu mesmo. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem uma missão, cada um tem um dom. Não adianta. Deus vai te dar um dom. Cada um tem um dom. Cara, ser técnico, na minha concepção, sempre foi um dom. Então, é um dom de Deus. É que tem gente que nasceu para ser produtor, ficar atrás das câmeras, tem gente que nasceu para ser técnico. Eu nasci para isso. Eu não me vejo fazendo mais nada na vida. Na realidade, não sei fazer mais nada. Né? Então, é por aí. Eu acho que cada um é bom no seu quadrado. Entendeu? E essa parte de vídeo hoje é por causa das necessidades que foi indo. Eu tenho um sócio que cuida dessa parte de vídeo e a gente se dá bem com cada um na sua área. E que eu acho legal. Se as pessoas precisarem, entrem em contato com a gente pela Mixerline, entendeu? O meu telefone mesmo, que é o 62 91 não, 98191 1759. E a gente está aqui para servir, entendeu? É uma coisa que a gente gosta, a gente ama e a gente gosta do que faz, tanto eu na parte de áudio quanto ele na parte de vídeo. A gente une os dois e a gente faz uma coisa ficar legal. A gente ama muito o que a gente faz e respeita muito a individualidade de cada um, o gosto de cada um. Nem todo mundo não tem que entender porque eu gosto de certo estilo, entendeu? É até mais, eu até falo, é até preferível que não seja o estilo que eu gosto. Por quê? Porque é o seguinte, o momento que você está trabalhando com uma coisa que você gosta, você quer ser perfeito e você não consegue. Então, é o seguinte, o que a gente não gosta, a gente faz por obrigação e tem que fazer legal. Então, não é tanta cobrança, a gente faz bem feito. Então, é isso aí, a gente está aqui para ajudar. Beleza. Pato, brigadão mais uma vez pela sua disponibilidade aí. E aí, que Deus continue aí usando você para abençoar igrejas onde você for aí e ajudar os técnicos de som a contribuírem para tudo que eles se reúnem para acontecer ali, que eles possam ser parte daquilo ali, não sejam empecilho, né, para aquilo que é planejado ali. É pedra de tropeço, né? Fala logo. E aí, pessoas, deixamos aqui o convite para vocês para a nossa live da semana que vem. Uma live muito especial também. Vamos falar sobre quando poesia e teologia se encontram, para os nossos amigos compositores aí. E nós vamos falar com ninguém menos do que o pastor Gerson Borges, o carioca que hoje está em São Paulo e tal. E, nossa, o pastor Leandro, nosso pastor, é um dos admiradores do Gerson Borges e nós vamos ter, então, esse privilégio de semana que vem estar aqui dividindo tela com ele. Fica aí o convite para vocês. A live vai ficar gravada aqui, já está ficando aqui no Facebook. Esperamos que ainda hoje a gente consiga jogar no YouTube e vamos ver se a gente consegue jogar no Insta chatinho também. Por que a gente não transmitiu no Insta? Porque o Pato não tem Instagram, gente. Eles existem, estão entre nós. Antigo é assim mesmo. Vamos tentar jogar, então, também, se dá para a gente jogar lá no nosso IGTV, tá bom? E então, aí depois você pode compartilhar aí, se você gostou e tal, compartilha com alguém que está precisando dessas orientações que foram passadas nessa live. Beleza? Obrigado pela companhia de vocês. Abraço, Pato. Abraço, pessoas. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Até mais. Deus abençoe. Amém. Nem sei de ligar.